Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nesta tarde, por meio dessa live. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui nesse espaço e poder dividir com vocês. Eu percebi que nós temos diversas pessoas de diversas regiões do país, então poder dividir com vocês um pouquinho do trabalho que eu, juntamente com a professora Sabrina, nós temos realizado em relação ao cálculo mental. Então, eu vou pedir para que o Luiz faça a gentileza de colocar a nossa tela compartilhada, para a gente dar início às atividades que a gente gostaria de trabalhar um pouquinho nessa tarde. Okay. Pode passar para a segunda tela, por gentileza, Juliana? Então, a gente vai começar o nosso trabalho contando para vocês um pouco como nós realizamos o curso de extensão Calme Pro. Então, antes disso, eu gostaria de me apresentar, tá? O meu nome é Danilene Donin Berticelli, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina. Eu sou formada em Ciências, com habilitação em Matemática. Eu tenho mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde eu tive o prazer e a grandeza de ser orientada pela professora Neuza Bertoni Pinto, que eu também já vi que ela está aqui nos acompanhando. Obrigada, professora Neuza, que hoje também é uma parceira de pesquisa. Eu trabalho no curso de licenciatura em Ciências Exatas, e também sou professora em outros cursos. Eu trabalho a disciplina de cálculo, os cursos de agronomia e engenharias. Mas a nossa dedicação maior ocorre no curso de formação de professores, e eu também comecei a atuar no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas aqui da Universidade Federal do Paraná. Faço parte do GEMAT Brasil e do GEMAT Paraná. E o meu caminho acabou cruzando-se com o da Sabrina, porque nós temos um tema em comum, que é o cálculo mental. Então, eu vou passar a palavra para a Sabrina, para que ela possa se apresentar, e depois eu vou contar para vocês um pouquinho do que nós aprontamos, né, nesses últimos meses em relação ao cálculo mental. Bom, boa tarde. Está me ouvindo? Sim? Boa tarde, eu sou a professora Sabrina Zancan, sou formada em licenciatura em Matemática pela UFSM em Santa Maria, tenho mestrado em Matemática Pura pela URGS, e depois eu comecei a trabalhar, e há 8 anos eu iniciei o doutorado no programa de doutorado de Educação em Ciência, Química da Vida e Saúde em Santa Maria, e nesse período eu desenvolvi um trabalho para desenvolver cálculo mental nos anos iniciais. E aí tenho dado continuidade a ele, depois que o doutorado terminou, e nesse caminho, como a Danilene falou, as nossas estradas se cruzaram, e a gente está trabalhando agora com essa ideia do cálculo mental para as escolas, para os anos iniciais, para os alunos e professores. Então, hoje a gente conta para vocês um pouquinho do que a gente fez nesses últimos meses, como a Dani falou. Eu estou um pouco nervosa, porque... Estar no ar, assim, ao vivo, é diferente. Muito bem, então eu vou pedir a gentileza da Juliana passar para o próximo slide. A Juliana, eu já agradeço, porque ela está escondidinha e nos ajudando a projetar as nossas falas aqui, os nossos slides. Então, hoje nós vamos contar um pouquinho sobre o curso Calme Pro, tá? Então, essa abreviação a gente usou para falar do cálculo mental para professores, né? Que também é conhecido pelos professores como cálculo mental em 100 dias, porque a primeira edição que eu e a Sabrina realizamos, ela aconteceu de setembro a dezembro de 2020, e nós levamos aproximadamente 100 dias para desenvolver o nosso primeiro trabalho, que eu talvez possa chamar ele como o nosso trabalho piloto, assim, porque foi a nossa primeira experiência com esse curso de extensão. E aí a gente viu que em mais ou menos 100 dias a gente conseguiria desenvolver o trabalho que a gente se propôs a desenvolver. Então, pode ser que algum professor fale um pouquinho sobre esse curso em 100 dias. A segunda edição, a gente já continuou
já abriu uma nova turma em janeiro, né? Então, nós trabalhamos de janeiro a abril, e a terceira edição de março a junho. A segunda edição, quando ela terminou, os alunos nos desafiaram, a gente vai contar um pouquinho isso sobre como isso aconteceu, e a gente, na verdade, não terminou, nós estamos no mês de maio, mas a gente avançou um pouquinho em termos de conteúdos, a gente foi um pouquinho além daquilo que a gente tinha se proposto inicialmente. Então, basicamente, essas foram as 3 edições que a gente realizou, e estamos com mais algumas para iniciar na sequência, tá? Pode seguir, Juliana, por favor. Bom, o objetivo inicial desse curso, qual foi a nossa ideia? Atender uma demanda das escolas por atividades que buscassem aprimorar a aritmética básica. Esse foi o nosso primeiro objetivo. Foi por essa demanda também que o meu destino cruzou com o da Sabrina. Por quê? Em uma ocasião, eu fui chamada num colégio aqui da minha cidade, eu resido em Palotina, e a diretora e a pedagoga me apresentaram um problema de aprendizagem em relação à matemática básica. Segundo elas, os alunos concluíam o ensino fundamental 2 sem saber fazer operações básicas, e também elas me colocaram que eles concluíam o ensino médio sem saber fazer operações básicas. E por isso, elas necessitavam que eu ofertasse, né, ou juntamente com os meus alunos da licenciatura, um curso para aprimorar o potencial desses alunos no que tange às operações básicas. Daí, nesse momento, quando eles me chamaram na escola, algumas reflexões vieram à minha cabeça no sentido de que, uma delas, a gente percebe que muitos alunos que ingressam na graduação, eles também têm os mesmos problemas, eles também têm as mesmas dificuldades com operações básicas, né? Então, não todos, mas a gente tem um grupo de alunos que apresentam esses problemas. Você pode apresentar a disciplina de cálculo, onde você vai trabalhar limites, derivadas, eles até vão aprender essas regras, eles vão saber o que você está falando, mas eles vão travar no momento que eles chegam na parte que eles precisam terminar esses desenvolvimentos usando a matemática básica. Então, os nossos problemas pareciam semelhantes aos problemas que a diretora e que a pedagoga estavam nos colocando. Outro fator que veio na minha cabeça foi a questão de tentar resolver problemas pontuais, né, como o que a diretora me colocou aí. Por quê? Nós estávamos tentando reformar um prédio iniciando pelo topo e não pela base. Foi essa a sensação que eu tive quando ela me chamou para resolver esse problema pontual. E aí eu entendi que o trabalho que nós tínhamos que fazer, ele não deveria começar por cima, e ao contrário, a gente deveria começar na base, né? Então, somente pensando dessa forma e começando a construção dessa aritmética básica, é que nós poderíamos ter um sucesso, talvez não já, mas a longo prazo com esses alunos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar de que forma eu poderia fazer isso, né? Trabalhando com os alunos, não lá no final, mas lá no início do ensino fundamental 1, para que a gente conseguisse construir uma boa base nessas operações básicas. E foi nessa busca que eu encontrei o método Likien, né, que foi desenvolvido e implementado pela professora Sabrina, que hoje divide esse espaço comigo. E imediatamente eu entrei em contato com a Sabrina para conhecer esse trabalho e pensar de que forma que nós, em conjunto, pudéssemos aprimorar esse trabalho aqui em Palotina, né? Então, nós conversamos, eu e ela, a Sabrina veio para Palotina, ela mora em Palmeira das Missões, mas ela veio para cá, nós fomos para a escola, conversamos com a escola e decidimos iniciar um projeto de extensão, onde nós íamos buscar aprimorar o cálculo mental no ensino fundamental 1, começando pela primeira série, pelo primeiro ano, né, agora é o primeiro ano. Porém, o que aconteceu? Nós conseguimos nos organizar e nós fomos para a escola na primeira semana. Na semana seguinte, a pandemia
cortou todas as nossas expectativas, a gente teve que parar com tudo. E nós não conseguiríamos dar continuidade, porque o trabalho que nós estávamos nos propondo a fazer era um trabalho que necessitava de acompanhamento semanal, assim como nós vamos contar que aconteceu com as professoras. Por isso, nós interrompemos nossas atividades e continuamos nos nossos contatos, eu e a Sabrina, né? O que nós poderíamos fazer, então nós não conseguiríamos trabalhar nas escolas. E numa das nossas conversas, nós tivemos a ideia de aproveitar o momento da pandemia e os benefícios que isso nos trouxe, que o trabalho remoto, essas reuniões que nós temos mais condições de realizar online, poderiam nos ajudar a trabalhar, então, com os professores, né? E foi aí que começou a nascer a ideia de ofertarmos um curso de cálculo mental voltado para os professores da educação básica. Por favor, Juliana. O que nós observamos nesse momento em que nós estávamos pensando e estruturando esse curso? Nós atentamos para um fato que os projetos isolados que visam resolver dificuldades pontuais, como aquela que a professora estava me procurando, de professores e estudantes, nem sempre tem o sucesso desejado, né? Eu tive uma experiência com um projeto de extensão que nós tentamos desenvolver numa escola, e ele enfrentou diversos problemas, como, por exemplo, a falta de espaço físico, muitas vezes as crianças que vinham para fazer o curso eram justamente as que mais tinham dificuldade, que não queriam estar ali. Então, a gente enfrentou vários problemas para poder trabalhar com situações pontuais que as escolas nos apresentavam. E também nós nos atentamos para o fato de que nós queríamos pensar em uma atividade que não demandasse tanto o trabalho do professor, que não envolvesse tanto o professor, porque às vezes o professor olha para aquilo que a gente se propõe a fazer dentro da escola e pensa, mais um trabalho para eu fazer. E não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo justamente era tentar levar situações que pudessem nos ajudar a trazer soluções para as dificuldades encontradas com os estudantes em relação às operações que envolvessem a matemática básica. E aí, por gentileza, Juliana, o curso Calme Pro, então, ele veio com o objetivo de capacitar o professor para o cálculo mental, para que ele possa ser um multiplicador dentro da sala de aula. Nós entendemos que apenas se o professor tiver domínio das estratégias do cálculo mental, ele terá condições de ensinar. Esse foi o nosso pensamento no momento que a gente começou a estruturar esse curso e essa ideia. Por favor, Juliana. E as primeiras perguntas que a gente foi se fazendo e foi tentando responder. Por que trabalhar como professor? Né? Bom, aí entram algumas questões das pesquisas que nós realizamos, inclusive a Juliana, que está aqui hoje, projetando, escondidinha, ela está projetando os nossos slides, foi uma aluna que trabalhou comigo nessa questão de olhar para alguns livros didáticos e para as diretrizes, porque nós tínhamos uma hipótese assim. Hoje, trabalha-se muito pouco o cálculo mental na escola, ou quase nada. Por quê? Daí nós pensamos assim, provavelmente os livros didáticos não indicam isso, ou, talvez não estejam nas diretrizes. Mas a Juliana fez as leituras das diretrizes, olhou para alguns materiais didáticos, né, nós não conseguimos olhar para uma infinidade, mas para alguns que nós nos voltamos, nós percebemos que a nossa hipótese não estava correta. Muitos livros didáticos indicam o trabalho como cálculo mental, e então não era exatamente isso que estava acontecendo. E as diretrizes também indicam o trabalho com o cálculo mental. E aí, nessa busca e nessa pesquisa, eu trabalhando em home office, um dia eu falei para minha filha, como que você faz a operação 13 mais 18? E ela falou para mim, mãe, eu armo essa operação, óbvio.
Daí eu falei, você arma? Eu falei, por que você não faz ela de cabeça? Porque eu nunca aprendi assim. A minha professora sempre mandou a gente armar qualquer operação. E aí algumas luzinhas foram acendendo, assim, no sentido de que, opa, então talvez a gente precisa olhar um pouco para como isso está sendo trabalhado, ver quais são os conhecimentos dos nossos professores em relação ao cálculo mental. E aí, nós começamos a nos perguntar, será que o professor sabe o cálculo mental? Aquele professor que está na educação básica? Será que ele não estimula porque ele não sabe, ou ele sabe para si, mas não sabe como ensinar, não sabe verbalizar? Então, várias questões vieram na nossa cabeça, minha e da Sabrina, foi aquela coisa de vários questionamentos, né? E aí, a gente entendeu que para o professor ensinar o cálculo mental, ele precisa primeiro saber o cálculo mental. Então, foi dessa forma que nós entendemos que nós precisaríamos olhar para os professores e trabalhar com os professores. Pois a gente entende, como os nossos colegas já falaram e já inclusive publicaram, que nós queremos formar o professor que saiba ensinar. E aí nós começamos a pensar, o que ele precisa saber para ensinar o cálculo mental? E aí foi que eu e a Sabrina convidamos, a Sabrina com mais força, por quê? Porque as professoras para as quais ela enviou o convite já conheciam o trabalho que ela realizava no Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, não. Eu convidei uma professora só, mas a Sabrina convidou um grande grupo de professores para participar do nosso curso de formação, sabendo que a gente ia usar os conhecimentos delas também para nos ajudar a construir o material que nós vamos mostrar para vocês. Então, nós fizemos uma pesquisa com esse grupo no sentido de saber o que essas professoras, e eu falo essas porque no primeiro grupo que nós tivemos eram só professoras mulheres, o que elas sabiam do cálculo mental e o quanto elas utilizavam o cálculo mental no seu cotidiano. Lembrando que eram professoras de ensino fundamental, né, ensino fundamental 1, a parte realmente que eles começam a trabalhar essas operações básicas. E pelas respostas das professoras, nós percebemos que a maioria acabava não estimulando o cálculo mental porque não tinha conhecimento dessas estratégias. Algumas realmente não sabiam realizar as operações de forma mental. Outras contaram para nós que elas até sabiam, mas não sabiam os caminhos para ensinar os alunos. E muitas vezes elas também nos contaram que os alunos sabiam fazer, mas elas não entendiam os caminhos que os alunos tomavam. Então, foi uma troca muito rica no sentido de conhecer a realidade dessas professoras que estão na escola. Então, nós entendemos, essa troca com elas comprovou para mim e para a Sabrina a necessidade de nós ensinarmos essas estratégias de cálculo mental para as professoras, para que elas pudessem usar em sala de aula e também compreender os raciocínios que os alunos muitas vezes buscavam na resolução dos exercícios, né? E foi aí, totalmente com a ajuda das professoras, que nós conseguimos desenvolver este material que a Sabrina, então, vai apresentar um pouquinho para nós agora. Bom, esse trabalho com cálculo mental, só complementando um pouco a fala da Dani, ele começou há 8 anos, quando eu fui para a sala de aula para tentar levar o cálculo mental para as crianças, sem tentar onerar muito a atividade do professor. Então, a ideia era desenvolver o cálculo mental com as crianças, de 1º a 5º ano. E aí, pulando um bom intervalo de tempo, a gente percebeu, e aí já conversando com a Dani, que os alunos aprendiam, mas que eu senti uma necessidade do professor compreender um pouco mais o que era o cálculo mental, porque o aluno sabia fazer, e como a Dani falou, o aluno sabia fazer, mas o professor não acompanhava o raciocínio dele. Então, o material que eu tinha desenvolvido, que é o método Likking, ele foi para a escola
o aluno desenvolveu o cálculo mental, mas como ele era, o professor não tinha tanta interação com o material de precisar explicar, ele era muito autoinstrutivo, o professor acabava não sabendo muito como lidar com aquele aluno que tinha desenvolvido o cálculo mental. Então, a gente pensou em fazer esse trabalho com os professores para que eles fossem multiplicadores, como a gente colocou ali. Só que quando a gente tem a tarefa de ensinar o cálculo mental, a gente precisa pensar o que a gente vai ensinar de cálculo mental. Porque se a gente for estudar o que é o cálculo mental, a primeira resposta que vem é assim, é aquele cálculo que é feito na cabeça. Mas aí, quando você pensa no cálculo feito na cabeça, a gente traz a resposta da filha da Dani. Eu armei na cabeça. E quando você arma uma conta na cabeça e usa um algoritmo, na verdade, a gente entende que isso não é, na verdade, um cálculo mental. É um cálculo como no papel, só que feito na cabeça. Então, a gente começou a pensar o que realmente é o cálculo mental. Porque se a gente quer ensinar, a gente tem que primeiro entender o que ele é. Pode passar, Ju. Então, para a gente começar essa conversa, eu gosto muito dessa interação, quando a gente começa a fazer isso, eu gostaria que vocês, se quiserem ir escrevendo no chat, como vocês fazem essas contas? 8 mais 5 e 17 mais 19. Não sei se vai dar tempo no delay, mas eu adoraria se vocês conseguissem interagir comigo. Deixa eu ver se eu consigo ver no celular. Se alguém quiser escrever, como vocês efetuam operações como essas? Pode passar, Ju. Então, eu vou conseguindo ler conforme vocês vão escrevendo. Se a gente for pensar no 8 mais 5, tem uma resposta que está no quadradinho da letra A, que é quando o aluno pega o 8, soma com 2 e depois ele soma com o 3. Então, ele vai dizer assim, eu fiz 8 mais 2 mais 3. Um outro aluno pode dizer que ele fez 5 mais 5 mais 3. Ótimo, agora que eu vi a resposta da Selma, é semelhante com a nossa letra B. Ela soma o 5 mais 5 mais o 3. E tem alunos que ainda fazem, pessoas, né, enfim, que fazem 8 mais 2, 10 mais 5 e tiram 2. E pode ter ainda outras possibilidades além dessas 3 que eu trouxe para vocês. Então, a gente entende que esse tipo de cálculo, essa forma de calcular, ela é um cálculo mental porque ela está levando em consideração o conhecimento do número. Por quê? Se a gente for olhar para os conhecimentos que a pessoa precisa ter para fazer essas contas, parêntese, quem quiser ir respondendo 17 mais 19, eu acho que estava na tela anterior, pode ir colocando no chat que depois eu vou falar sobre ele, tá? Se a gente for olhar, o que a pessoa precisa saber para conseguir fazer essas estratégias aqui que a gente entende como uma estratégia de cálculo mental? Se a gente olhar na letra A, essa pessoa tem que compreender que um número pode ser decomposto. Então, ela olhou para o 5, ela decompôs o 5 em 2 mais 3, então ela tem que saber que pode decompor, e das decomposições possíveis, ela escolhe uma delas que é melhor, no caso, o 2 mais 3. Ela poderia decompor em 1 mais 4. Quando ela escolhe essa, é porque ela tem o conhecimento também que 8 mais 2 é 10. E 10 mais 3 é 13. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. Se a gente tirar da pessoa o conhecimento que 5 é 2 mais 3, essa estratégia ela já não consegue mais fazer. Porque ela não vai saber de quebrar o 5, decompor o 5. Se ela não souber que 8 mais 2 é 10 e 10 mais 3 é 13, ela também não faz essa estratégia. Então, quando a gente olha para uma simples conta de 8 mais 5 e uma única estratégia que foi feita, a gente já consegue perceber pelo menos 3 informações. Que ela teve que decompor o 5, que ela completou o 10 e que ela sabe quanto é 10 mais 3. Então, a gente olha para esses conhecimentos. Então, a gente usa muito esses termos, né, Dani? Quais os conhecimentos necessários para, certo? Então, o que eu tenho que saber para conseguir fazer isso? Quando a gente olha para a estratégia B,
Ju, se você tiver com o cursor e quiser mostrar, se você conseguir, se não, tudo bem. Quando a gente olha para a estratégia B, a pessoa que fez ela fez o 5 mais 5 mais 3, certo? O que ela fez nessa estratégia? Ela pegou o 8, quebrou em 5 mais 3, então ela também vê que o 8 pode ser decomposto e que das decomposições possíveis, o 5 mais 3 é uma que vai trazer alguma vantagem, certo? Então, ela quebra desta forma, por quê? Ela sabe que 5 mais 5 vai dar 10 e, de novo, 10 mais 3 é 13. Então, que conhecimentos ela precisou? Ela teve que fazer quebrar o 8, saber que a melhor decomposição do 8, eu falo quebrar, uma linguagem, né? Mas, enfim, ela sabe que ela pode pegar a decomposição do 5 mais 3, porque se ela juntar um 5 com o outro 5, ela tem o 10 e 10 mais 3 é 13. A estratégia que a gente chama da letra C, o que a pessoa fez? Ela usou uma equação equivalente. Ao invés dela somar 8 com o 5, ela somou 10 com o 5, porque isso é algo que ela já sabe, que 10 mais 5 é 15. E ela também sabe que o 8, é o 10 menos o 2. Então, ela usa o 10 mais o 5 e depois tira 2 para poder voltar. Então, para ela poder fazer isso, ela tem que saber que o 8 é 10 menos 2 e que ela pode fazer essa troca. Existem outras possibilidades, mas a gente não vai muito longe dessas três, para um 8 mais 5. E existe uma que não envolve conhecimento nenhum, além da contagem, que seria o aluno fazer os risquinhos ou contar nos dedos. Colocar 8 dedos e depois mais 5 dedos, ou contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 nada. 13, passei. Então, se a gente sair da contagem, a gente entra nessas estratégias que a gente chama de estratégias de cálculo mental. Então, vocês podem ver que, apesar de cada um fazer a sua, talvez vocês não percebam isso ainda, porque eu só trouxe um exemplo, mas apesar de cada um de nós ter uma forma diferente de fazer, e pela quantidade de respostas que eu estou vendo aqui no chat, a gente já tem várias formas de resolver a próxima conta que a gente vai ver agora, a gente vai analisar um pouquinho cada uma delas e vocês vão poder perceber que elas não fogem muito quando a gente vai ver qual o conhecimento que foi necessário para ela. A gente reforça essa ideia do conhecimento porque nós temos o seguinte entendimento. Se eu sei os conhecimentos, eu posso vir a fazer cálculo mental. Saber decompor um número, saber esses resultados que a gente, como 5 mais 5 é 10, pode ser que eu faça cálculo mental. Mas se eu não tiver esses conhecimentos, eu não vou conseguir fazer. Então, a gente entende que a gente tem uma chance do professor ou do aluno fazerem cálculo mental se eles tiverem os conhecimentos. Caso eles não tenham, fica impossível. Então, esse é o primeiro exemplo. Pode trocar de slide, Ju. Aqui eu tenho algumas possibilidades para o 17 mais 19, mas eu vou voltar aqui no chat e vou olhar o que vocês me trouxeram. Eu tenho aqui um 15 mais 15. Eu acho que foi 15 mais 15 mais 6. Tá certo? Eu acho que nós falamos o número errado, né? A Elciane fala que faz primeiro dezenas e depois unidades. 10 mais 10, depois mais 7 mais 9. 20 mais 10 mais 6. A gente tem 17 mais 19, faz 16 mais 20. Compensa, tira de um lado e coloca no outro. Então, a gente tem aqui alguns exemplos que vocês trouxeram, e aqui na tela eu trouxe alguns exemplos que a gente encontrou. Então, vocês podem observar, na estratégia A gente tem a estratégia de alguém que faz 20 mais 20, menos 3, menos 1. Então, olhem só, quem faz essa estratégia é alguém que olha para o 20, que olha para o 17 e sabe que o 17 é 20 menos 3. Ou seja, isso é um resultado que é automático para ele não precisa fazer conta. 17 é 20 menos 3. 19 é 20 menos 1. E 20 mais 20 eu sei que é 40. Se vocês olharem, a gente tem 3 memórias aqui,
que 20 mais 20 é 40, que 17 é 20 menos 3 e que 19 é 20 menos 1. E aí, ele sabe também uma propriedade que se ele fizer 20 mais 20, ele precisa descontar os valores que ele acrescentou. Comecei a usar a palavra memórias, ou seja, tem alguns resultados que a gente precisa ter prontos para conseguir fazer cálculo mental. Na letra B, a gente tem 15 mais 15 mais 2 mais 7. Tem um errinho aí. Tá errado, 4. né? É 15 mais 15 mais 2 mais 4. Mais 4, ok. Então, a ideia é olhar para o 17 e saber de memória, decorado, que 17 é 15 mais 2. Então, eu pego o 15 de um, o 15 do outro e vejo o que faltou. No caso, está errado, seria um 4 ali, tá? Outra forma de fazer é ainda pegar o 17, juntar com 3, porque eu sei de memória que 17 mais 3 dá 20. Eu pego o 3 emprestado do 19 e automaticamente eu desconto 3 do 19. Sei que vou ficar com 16. E também sei que 20 mais 16 dá 36. Posso ainda pegar 1 do 17 e colocar no 19. Aí eu faço 20 mais 16 também. Posso lembrar que 17 mais 17 é 34. Ali na estratégia da letra E. 17 mais 17, 34 mais 2 do 19, que eu também consigo ter isso automático, de memória, então eu faço 34 mais 2. Posso ainda pegar 1 do 19 e colocar no 17. Aí eu fico com 18 mais 18, que eu também sei de memória que é 36. Ou ainda eu faço 19 mais 19 e tiro 2, porque 19 mais 19 eu tenho de memória. Então, para que alguém chegue a fazer uma estratégia dessas, essa pessoa precisa saber que 20 mais 20 dá 40. Ela tem que ter memorizado que 20 menos 3 dá 17. Porque se ela precisar de muito processamento, ela não vai fazer. Ela vai armar a conta e vai somar nos dedos, certo? Ela tem a decomposição também. Na verdade, ela vê o 17 como 15 mais 2, o 19 como 15 mais 4, o 19 como 16 mais 3, e cada uma das estratégias, ela traz uma decomposição dessas. Vocês podem ver que a gente também tem uma memória de dobros. Na estratégia da letra B, da letra E, F e G, são 4 estratégias que acionam memórias de dobro. Dobro do 15, do 17, do 18 e do 19. A gente ainda tem estratégias que completam o 20, que seria o 17 mais 3 da letra C e a estratégia do 19 mais 1 na letra D. Então, se a gente for olhar para tudo isso, se eu quero que alguém consiga entender todas essas estratégias, essa pessoa precisa ter, claro, o que é, quais são as memórias dos dobros, decomposição e completar o 10. Pode passar, Ju? Aqui a gente traz mais 2 operações para vocês brincarem, podem responder para mim no chat do mesmo jeito que vocês fizeram, tá? Para vocês visualizarem as formas diferentes que cada um tem, mas dentro dessa diferença nós temos uma grande semelhança, que é a ideia do completar as dezenas, decompor um número, lembrar dos dobros, certo? Pode passar para o outro, Ju. Então, vamos para o 47 menos 28. Essas aqui a gente trouxe, que foram algumas que eu lembrei, tá? Talvez alguém possa ter diferente. Vamos começar pela estratégia da letra A. Deixa eu ver, já tenho uma aqui da Gisele. 50 mais 25. A Gisele decompôs o 28 em 25 mais 3. Pegou o 3, colocou no 47, fez do 47 um 50, porque pegou o 3 do 28, então ela transformou numa expressão. Só o sinal, eu acho que ficou. Eu acho que você fez mais. Isso. Mas não, ela confundiu com o mais. Então, pensa de novo, Gisele. Vamos para a letra A, então. 48 menos 28 menos 1. Então, o que eu estou acionando? Que 48 menos 28, eu sei que dá 20. Mas eu não tenho 48, eu tenho 47. Então, eu vou descontar 1, vou compensar.
De novo, eu estou acionando uma memória, 48 menos 28. E estou usando uma propriedade que é essa compensação. 47 menos 20 menos 8. Primeiro eu tiro as dezenas e depois eu tiro as unidades. Quem faz 2 mais 10 mais 7, transforma a subtração numa soma. E aí eu quero que vocês pensem que vocês foram no mercado, entregaram R$47 para pagar uma conta de 28. E aí a pessoa, ao dar o troco, ela diz 28, coloca R$2 e diz 30, coloca mais R$10 e diz 40, mais R$7, 47. E aí você pega aquele dinheiro e vai embora. Você não sabe quanto foi, mas ela completou, certo? Então, aqui a gente usa uma forma de completar do 28 até o 47. Tem pessoas que vão tirando também. Fazem 47 menos 7, menos 1, já tirou 8, e depois tira 20. Vai voltando. Ou faz 28, vai somando até chegar no 47. Faz mais 10, aí vê que passou, volta 1. Ou 47 menos 28, quando ela troca pela expressão 49 menos 30, quando ela aumenta 2 unidades em cada um dos valores. Ou ainda, faz 47 menos 30 e depois soma 2 unidades, para compensar. Então, de novo, a gente tem uma quantidade de estratégias, onde todas elas levam em consideração a quantidade que a gente tem, que número nós estamos considerando. Em nenhuma delas a gente está olhando para um algoritmo, onde o 7 pede emprestado para o 4 e vira 17, né? A gente está usando o conceito de número. Pode trocar, Ju. Na multiplicação, 35 vezes 8, o que a gente vê? Que algumas pessoas fazem 30 vezes 8, mais 5 vezes 8. É uma forma de você fazer esse cálculo mental, considerando a quantidade 35 e não fazendo a conta armada na mente, né? Outras pessoas fazem 35 vezes 10 e descontam 35 vezes 2. Tudo vai do que fica mais fácil para a pessoa fazer nessa conta. Outras fazem 35 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quebra o 8 e vai dobrando, né, o 35. Ou ainda, tiram 2 do 8, divide o 8 por 2 e multiplica o 35 por 2. E transforma 35 vezes 8 em 70 vezes 4. Então, dessa forma, a gente começou a olhar para essas estratégias que as pessoas traziam, mas isso foi desde que eu fui para a sala de aula, no primeiro ano, quando eu comecei a ver essas estratégias nos alunos fazendo 5 mais 6, por exemplo. Então, contando um pouquinho, eu percebi que eu precisava desses conhecimentos quando eu pedi para um aluno assim, quanto é 5 mais 6? E ele ia contar nos dedos. Aí eu perguntava assim, quanto é 5 mais 5? Não sei, porque ele ainda não tinha aprendido, né? Então, eu vi o seguinte, não adianta eu querer que ele use uma estratégia para o 5 mais 6, que a mais lógica seria fazer 5 mais 5 mais 1, se ele não sabe quanto é 5 mais 5. Então, eu preciso ensinar a ele quanto é 5 mais 5. Depois, ok, ele aprendeu quanto é 5 mais 5. Aí eu perguntava para ele, quanto é 5 mais 6? Não sei. Quanto é 5 mais 5? É 10. Eu digo, tá, então... Aí eu percebi que ele não sabia que o 6 era o 5 mais 1. Então, eu tinha que voltar e pensar, eu preciso construir com ele que 6 é 5 mais 1, que 5 mais 5 é 10, para depois poder pedir que ele faça esse tipo de estratégia. Senão, ele não vai conseguir, porque ele não tem os conhecimentos que são necessários para essa estratégia. E aí, nesse formato, nesse pensamento, com essas colocações, com esses aprendizados, pode passar, Ju. A gente viu que existem alguns conhecimentos que a gente pode classificar eles dentro de 4. Sendo reducionista, a gente tem fatos básicos, decomposição, ponte pelo 10 e memória dos dobros. A gente entendeu, nesse período, que
São esses 4 grupos de conhecimentos que uma pessoa, para ter cálculo mental, precisa ter. O que seriam os fatos básicos? São aqueles que a gente encontra o resultado sem processamento. Sem processamento, eu quero dizer sem uma estratégia. Por exemplo, 7 mais 2. 7 mais 2 é um fato básico. 7 mais 2 é 9. A gente não faz muita estratégia para encontrar ele. Outro fato básico é 10 mais 2. Diferente do 9 mais 4, que um aluno pode dizer, 9 mais 4 eu faço 9 mais 1 mais 3. Então, aí eu já tenho uma estratégia construída, certo? Quando a gente fala em fato básico, é algo que não pede estratégia, é algum resultado que eu preciso saber memorizado. 5 mais 1 é um fato básico. Decomposição é a gente olhar para o 10, por exemplo, e saber que o 10 pode ser 1 mais 9, 2 mais 8, 3 mais 7, 4 mais 6, 5 mais 5 e todos os inversos, certo? Saber que o 10 pode ser duas vezes o 5. Então, é a gente conseguir olhar para um número e saber como a gente pode decompor ele em adições, em subtrações. Eu posso pensar no 10 como 15 menos 5 também. Na verdade, eu estou decompondo ou escrevendo 10 com algum outro resultado. A ponte pelo 10 é a gente saber que do 7 ao 10 faltam 3. Saber que do 10 até o 13 passaram 3. Que do 16 ao 20 eu tenho 4. Que do 85 ao 100 eu tenho 15. Que seriam as quantidades que a gente precisa para completar algum múltiplo do 10. E as memórias dos dobros, que é a gente saber de cor pelo menos os dobros até o 10. Melhor ainda se for até o 20, maravilhoso se for acima disso. Então, seria a gente saber que 8 mais 8 é 16, que 12 mais 12 é 24, ter esses resultados de memória. Porque no momento que a gente tem fatos básicos, memória dos dobros, sabe decompor, tem a memória da ponte pelo 10, a gente consegue pegar esses conhecimentos e fazer as estratégias de cálculo mental. Agora, pensem se eu tirar a memória dos dobros da tua mente. Agora você esqueceu todos os dobros, você não lembra, você precisa contar nos dedos ou fazer uma conta para encontrar os dobros. Como seria eu perguntar para você qual o dobro de 139? Você saberia decorar esse dobro ou precisaria de processamento, certo? Então, a ideia que eu trago é essa. Pensa que você esqueceu quanto é 5 mais 5. As tuas estratégias vão ficar capengas, né? Elas vão se perder porque estão faltando esses conhecimentos. Bom, visto isso, a gente viu, então, a necessidade desses 4 grupos de conhecimentos. Se a gente quer chegar no cálculo mental... faltou uma frase importante. Nas leituras para o doutorado, eu não vou lembrar o autor agora, mas ele falava que o cálculo mental não se ensina. Cada um desenvolve o seu cálculo mental. Cada um vai criar as suas estratégias. E essa frase, para mim, foi muito mágica, porque se eu chegar para aquela mesma criança e dizer para ela que 5 mais 6 é 11, porque é 5 mais 5 mais 1, ela não vai fazer essa estratégia para sempre. Ela vai continuar repetindo a estratégia que eu fiz, e talvez, se em algum momento eu perguntar para ela quanto é 7 mais 8, ela não vai conseguir fazer 7 mais 7 mais 1. Porque ela não entendeu a moral da história, ela não tem os conhecimentos, ela só aprendeu a minha estratégia. Então, ele fala na literatura que eu preciso ensinar os conhecimentos, porque as estratégias cada um desenvolve as suas. E a gente vê aqui no chat, cada um tem as suas estratégias. E eu tenho certeza que cada um de vocês fez a conta quando eu coloquei na tela e tentou responder a sua, né? O que acontece é que os professores, a gente percebeu isso no curso e foi uma fala dos professores da terceira edição e da segunda também, da primeira, todos acabaram falando isso em algum momento. Tipo, eu fazia essa conta, mas eu não sabia explicar por quê e o que eu estava fazendo. Pode voltar um slide para mim, Gil? 2, eu acho. Eu quero
anterior. Alguém que faz a estratégia, deixa eu pegar aqui, o 47 menos 20 menos 8. Várias pessoas podem fazer essa estratégia, mas se você pedir para ela explicar por que você está fazendo isso, que conhecimento você está usando para fazer essa estratégia, é bem provável que a pessoa não faça. E talvez as outras não passem pela cabeça dela, porque ela está habituada a fazer esse tipo de estratégia quando ela tem um problema como esse. Então, como curso, o que a gente percebeu? Que a gente oferece outras estratégias e isso faz com que os professores consigam entender a estratégia do aluno e estimulem eles a fazer e entendam que não é só a sua, que tem várias outras estratégias que podem ser feitas. E, ok, eu vou me prolongar demais. Pode passar para frente, Ju. A próxima daí. Bom, quando a gente viu isso, a gente percebeu que a gente tem que pegar uma ideia complexa, um conhecimento que ainda não está memorizado. Eu sei que agora, na frente de um monte de professores, a gente falar que para o cálculo mental você precisa memorização, vem quantas pedras, né? Mas aí eu digo para vocês o seguinte, o que a gente tem visto na prática é que para a gente poder ter cálculo mental, a gente precisa ter resultados memorizados, memória dos dobros, a gente precisa ter memória de decomposição, a gente precisa ter a tabuada memorizada, porque tudo isso facilita muito o cálculo mental. Então, quando os alunos não têm essas memórias prontas, que no caso acaba sendo uma ideia complexa, a gente mostra para ele o porquê, ele treina, memoriza, e aí quando ele memorizou, essa ideia passa a ser simples, porque aí ele já sabe, e aí a gente pode trazer uma ideia mais complexa novamente. Então, se a gente for pensar numa criança que está construindo os conhecimentos matemáticos lá no primeiro ano, para ela, 1 mais 1 é complexo, porque ela precisa ainda pegar 2 palitos para fazer 1 mais 1. Depois, ela compreende que 1 mais 1 é 2, e essa ideia já ficou simples, porque ela fez tantas vezes 1 mais 1, compreendeu juntando os palitinhos, e aí a gente pode passar para um 5 mais 2, e assim a gente foi construindo. Então, o material começa, isso começa com ideias, mas também a gente pode pensar em todo o material do curso e todo o material do Líquen também, que é o material que foi feito para alunos. Então, a gente adaptou o material do Líquen, que é o cálculo mental para alunos, que é aplicado de 1º a 5º ano, para professores, que daí são os 100 dias, como a Dani falou. Então, o material também faz dessa ideia. Ele começa da ideia que é complexa, transforma ela em simples e traz uma nova ideia complexa. Bom, pode passar, Ju. Então, a gente fez esse movimento, né? Na verdade, foi o que eu falei no outro slide. Pode trocar. Essa fica, então, o que a gente fez no curso. O aluno compreende, treina, memoriza, traz uma nova ideia, ele compreende, treina e memoriza. Ju? Bom, aí a gente vem com a metodologia. Eu só vou responder. Eu acho que nós podemos responder depois, né, Sabrina? Depois? Vamos terminar? Ok. Uhum. Então, como foi feita a metodologia? A gente pensou que o aluno precisa ter contato com a matemática todo dia. E aí eu trago o exemplo de quando meu pai estava me ensinando a dirigir, que ele dizia para a gente para dirigir 10 minutos todo dia. Quando a gente vai aprender um instrumento musical, é uma aula por dia, não adianta estudar 5 horas num dia só. E aí eu trouxe isso porque aprender matemática a gente tem a mesma ideia. A gente precisa ter contato todo dia um pouquinho. Então a gente fez, tanto no Líquen quanto no Calme Pro, as tarefas diárias, onde a gente vai fazer a construção desses conhecimentos e a gente vai pedir para o aluno que ele fazer com que o aluno tenha essa postura autodidata, ou seja, o grau de dificuldade do material, ele é tão lento que o aluno consegue fazer a próxima tarefa sem precisar de uma ajuda de uma pessoa de fora. Então, só com o exemplo que está na tarefa, ele consegue compreender e consegue fazer. Então, ele acaba tendo essa postura
autodidata e essa repetição em tarefas diárias para a construção do conhecimento. E no curso, a gente fez encontros semanais, onde nós perguntávamos para os alunos, principalmente no primeiro, foi em todos, né, Dani, a gente acabou fazendo, de avaliar como o aluno estava se sentindo, se ele tinha ou não conseguido fazer as atividades com uma certa leveza. Caso ele tivesse sentido muita dificuldade, era sinal de que aquela tarefa estava muito avançada para ele. Então, a gente refazia as tarefas para que ele ficasse com mais leveza. Quando estava muito fácil, ele dizia, foi muito fácil fazer. Ok, então isso é sinal que a gente já podia passar para a próxima atividade. Quem deu a velocidade do curso foram os alunos, com esse feedback toda semana. Então, a gente estava construindo as tarefas toda semana e aprendendo com os alunos. Quando eu falo tarefa, eu falo no papel, tá? A tarefa, que eu já vou mostrar para vocês uma imagem. E quando eu falo em atividade, é o exercício que está dentro desse papel, tá? Para vocês compreenderem como a gente nomeou as coisas. E a gente sempre perguntou qual era o sentimento. E até, eu vi que a Regina estava aqui no grupo, muitas vezes eles diziam, eu fiquei com raiva para fazer esse exercício eu gostei de fazer, então a gente levou em consideração todos esses retornos, certo? Aquilo que a gente precisava construir e como a gente estava fazendo esse processo. Pode passar, Ju? Então, no final, a gente ficou com 100 tarefas. Essas tarefas são em folha A5, que seria meia folha de ofício, né, para a gente entender, meia folha A4. O aluno fazia 2 por dia, então a gente teve 50 dias, mais ou menos, nessas 3 edições, o que deu 10 semanas de curso. 50 dias de atividade, e as atividades eram de segunda a sexta. Então, sábado e domingo, o aluno não precisava ter contato com o material. Pode passar, Ju. E todo o material foi feito mais ou menos com o mesmo modelo do Líquen, tá? As tarefas são... Isso é uma tarefa, tá? O aluno fazia 2 dessas por dia. A gente tem data aqui do lado, tempo para uma organização. O tempo era uma forma do aluno manter o foco e começar a tarefa e acabar. Essa é a tarefa 21, ou seja, ele fez essa tarefa no 11º dia, porque foram 2 por dia. E aqui eu trago o exemplo para vocês de atividades onde a gente induz o aluno a trabalhar com a decomposição. Então, vocês podem ver ali que temos o 6, ele pode ser escrito como 1 mais 5, 2 mais 4 ou 3 mais 3. Então, a gente passa por esses 3... as 3 decomposições, não considerando a comutativa. Depois o 7, quais são as possibilidades para o 7, para o 5, para o 8? No lado, a gente tem uma ponte pelo 10, ou seja, eu quero que o aluno resolva o 7 mais 5, mas que ele não faça isso de qualquer forma. Eu quero que ele use a ponte pelo 10. E a ponte pelo 10 começando pelo 7. Então, eu trago todas as formas. Porque o nosso intuito aqui era mostrar para o aluno todas as possibilidades, não que ele encontrasse uma resposta. Porque isso também é uma coisa que a gente se deu conta ao longo do caminho. Que, às vezes, a gente está na sala de aula e a gente tem um aluno de 5º ano que a gente pede para ele quanto é 7 mais 5, ou a gente olha para a prova dele, onde tem um 7 mais 5, e ele faz um monte de palitinho e ele encontra o 12. Só que ele está no 5º ano usando palitos. Então, a gente entende que usar palitinhos para fazer 7 mais 5 é aceitável no 1º ou no 2º ano. Mas no 5º ano, ele já tem que ter isso um pouco mais acelerado, porque senão, como que ele vai chegar a calcular expressões numéricas se ele precisa fazer 7 mais 5 com palitinhos no 6º ano? Então, aqui, a ideia era induzir a estratégia. Então, vocês podem ver que tem o primeiro número, porque eu queria que completasse o 10 e chegasse no resultado por este caminho. Na última coluna, a gente tem de novo o mesmo tipo de expressão, só que aqui a indução é que o aluno faça pela memória dos dobros. Ou memória do dobro maior, ou memória pelo dobro do menor.
mas é uma estratégia de utilizar a memória dos dobros. Então, a gente não está buscando com a tarefa que ele ache o resultado. Nós estamos valorizando o caminho para encontrar o resultado. Pode trocar, Ju? Aqui a gente tem o material onde a gente trabalhou a tabuada, que é para a gente decorar, não tem jeito. Então, a gente trabalha com múltiplos, escrever os múltiplos e depois exercício de repetição para memorização da tabuada e um pouco de adição misturado para forçar um pouquinho a mente para aqueles que já têm a tabuada memorizada. Pode trocar, Ju? Ju? Será que a Juliana caiu? Não sei, será que deu uma travadinha? Pode ser. Quando puder, pode trocar, Juliana. Então, a gente trabalhou com tarefas assim. O tempo para resolver elas deu mais ou menos uns 5 minutos. Tem alunos que fazem em 3 minutos, outros que fazem em 5, 7. Mas, assim, eu não vi nenhum aluno que tenha feito, falado que demorou 20 minutos para fazer essa tarefa. Acho que ela tinha caído, né, Dani? Isso, acho que a gente pode ver se ela retorna, senão eu já coloco eles aqui. Tá. Então, a gente... me perdi agora. Porque faltou... Então, a gente traz nas tarefas essa construção, colocando as estratégias que a gente quer que o aluno aprenda, para que ele fique com toda essa gama com o conhecimento de todas as estratégias possíveis. E aí é legal porque no início a gente achava que tinha 1, 2 tarefas, estratégias. Depois a gente foi vendo o aluno trazendo para a gente. Ele dizia assim, eu faço assim. Aí, putz, é outra estratégia que dá para a gente trazer para o material. Aqui, não sei se vocês estão vendo também, junto com a gente, a gente tem estratégias de subtração. Como são 100 tarefas, a gente não tinha como mostrar 100 para vocês. Então, eu peguei algumas para poder exemplificar. Lembrando que por dia o aluno faz 2 dessas aqui, tá? Então, aqui a gente tem exercício de subtração, estratégias de subtração, onde ele completa do menor para o maior na primeira coluna. A segunda coluna, o exercício é ele voltar, descontando dezena e unidade. E na terceira coluna, a ideia é que ele acione a memória dos dobros. Em todas elas, ele precisa pensar no dobro para conseguir encontrar o resultado. Pode passar, Dani? Aqui a gente tem uma das tarefas, que aqui ele está aparecendo com o número 24, porque ele puxou o número do slide. Mas lá em cima seria a tarefa 80-90, essa aqui, que ela já traz potência, decomposição e traz a multiplicação. Então, aqui a gente tem as estratégias de multiplicação que a gente trouxe, onde você multiplica dezenas e unidades, troca por uma fração equivalente. A estratégia de baixo aqui multiplique pelo maior e compense, que seria fazer 40 vezes o 4 e tirar 1 vezes o 4. E depois, por último, para que o aluno escolhesse qual ele acha que era melhor. Então, a gente tentou buscar trazer essas contas para construir os conhecimentos que a gente precisa. Então, para poder chegar aqui, o aluno tem que ter a tabuada memorizada, ele tem que ter vários fatos básicos memorizados. Pode passar, Dani? Bom, eu acho que só um pouquinho, então, volta. Só um pouquinho, eu tô com o microfone, né? Tá. Então, a gente se propôs também, isso também é importante para todo o material, tanto para o Líquen quanto para o Calbi, a trabalhar com números de 1 a 20, multiplicações com números pequenos, aqui que a gente trouxe estratégias maiores, mas a gente pensa que o aluno precisa ter um domínio com números até 100. A gente não vai trazer no material 1.450 mais 628. Tipo, não é essa a nossa intenção. É trabalhar com estratégias e números
pequenos para que se entenda o caminho e não o resultado. Não, a gente não quer a resposta. Ok, Dani, você. Posso seguir? Tá. Antes de passar o vídeo, eu acho que eu vou trazer algumas questões referentes ao que a professora vai falar, mas só para concluir um pouco do que a Sabrina falou, por que a gente... agora eu não vejo mais ninguém também, porque eu estou compartilhando, mas qualquer coisa você me fala, Sabrina, por favor. Sim. Por que eu e a Sabrina optamos por trabalhar com números menores, né, até 100, no máximo o valor até 100? Porque enquanto a gente ia trabalhando, eu também estava de olho em alguns materiais, estudando alguns autores que a gente trabalha, que eu já vi que o Reginaldo questionou alguma coisa, trazendo a Irene de Albuquerque e o Thorndike, que colocavam que a gente tinha que pensar em operações úteis no dia a dia, né, que pudessem ser números mais fáceis para a gente manipular, e normalmente eles colocavam essas questões de números até 100, então por isso que no nosso material a gente também pensou um pouco, trazendo um pouco desses conhecimentos que a gente ia buscando em alguns autores. O que mais que nós observamos, antes de passar o vídeo de uma das nossas participantes, eu gostaria de destacar assim, que o nosso trabalho, ele possibilitou que cada participante atribuísse um significado para a operação que estava tentando resolver, né? Então, a Sabrina falou, não é uma questão de decorar, simplesmente por decorar, né? Mas sim tentar compreender a operação que está sendo realizada. Então, algumas mudanças de fala nós observamos com os nossos participantes. Por exemplo, no começo, quando eles faziam uma operação 23 vezes 8, eles falavam 2 vezes 8 e 2 vezes 3. 2 vezes 8 e 3 vezes 8. Com o tempo, isso foi mudando. A forma deles falarem da operação já era 20 vezes 8 mais 3 vezes 8. Então, eles já estavam olhando para o número como um todo e não mais para o número como um algoritmo, como eles eram acostumados a fazer. Então, eu acho que essas mudanças também a gente foi observando no decorrer do curso. E uma outra questão que eu e a Sabrina observamos é que o processo de aprendizagem para os professores não muda muito da construção que a gente faz com os alunos. Obviamente que com os professores a gente leva menos tempo, porque eles já conhecem aquilo, né? Então, a gente dá uma passada muito rápida pelos fatos básicos para irem criando as memórias, para depois ir evoluindo para as operações de adição, subtração. O tempo é mais curto, mas a gente não poderia começar pela adição sem passar pelos fatos básicos. A gente também notou que essa construção gradativa, como a gente também observa na literatura, ela acontece também quando a gente vai trabalhar com os professores. Então, o que a gente notou foi uma grande liberdade na escolha da forma de resolver essas operações. Então, eu vou tentar projetar aqui... Só um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Dani, só um pouquinho. Eu só gostaria de responder, enquanto você arruma ali, a pergunta que faltou na folha, na verdade. Do Diogo, que ele disse se a gente trouxe divisões nas atividades. Sim, Diogo, a gente traz divisões, só que a gente começa ela com o inverso da multiplicação. O inverso não, a gente mascara ela com a multiplicação, escrevendo assim, 5 vezes quanto que é igual a 20. Certo? Então, a gente começa com esse processo. Semana passada, tinha comentado do meu aluninho passar. Isso. Tá. Daí ele faz essa atividade e depois a gente pede para ele quanto que é 20 dividido por 5. Certo? Aí sim, com o símbolo da divisão. E a gente chega também em divisões com o resto, quando a gente coloca expressões do tipo 22 dividido por 5. E ele responde que isso dá 4 e sobra 2. Certo? Então, ele faz mentalmente essa divisão, guardando o resto. A gente provoca uma mudança no discurso, dizendo que quando pergunta, 22 dá para dividir por 5? Aí a gente diz que dá, 22 dá para dividir por 5, dá 4 e sobra 2.
Não sei se eu estou me enganando com os números, mas enfim. Então, a gente fez divisões, sim. Olá, pessoal, tudo bem? Posso até falar sobre ela mais um pouquinho. O Reginaldo também coloca as adições que resultam 6. A gente faz uma outra atividade, Reginaldo, que a gente chama do número do dia. Quando o aluno escreve no meio da folha, por exemplo, aqui, o número 6, e ele coloca em balãozinhos em volta do 6, aqui, as expressões que resultam o 6. Por exemplo, ele escreve lá 5 mais 1, 4 mais 2, 10 menos 4, 12 dividido por 2, e aí a gente constrói essa rede de relações numéricas para cada número, que a gente chama do número do dia, e os professores nas escolas faziam isso diariamente com a data. Dia 11 ele fazia com o número 11, dia 12 fazia com o número 12, e assim por diante. Então, a gente tem esse exercício também, só que ele era feito em conjunto. Na sala de aula, no quadro, e aí os alunos iam enchendo de expressões. E era muito legal, porque eles traziam expressões grandes, assim, tipo 1.000 menos 1.000 mais 6, por exemplo, no caso do 6. E isso eu achava muito interessante também, essa forma deles escreverem. E no curso, a gente pediu para os professores fazerem isso no verso da folha. Tipo, eles faziam a tarefa e em algum dia eles colocavam o número do dia e viam quais as respostas que vinham, que contas que eles tinham para associar, que dava resultado 6 ou 7, dependendo do dia. Bom, então, para dar sequência e para a gente não se atrasar muito, eu vou passar um vídeo que é um depoimento de uma das nossas participantes. Eu espero que funcione. Sabrina, você me dá Só tem que explicar que, na verdade, a gente pegou esse depoimento... Eu vou pôr o vídeo. Vou pôr o vídeo? Sim, vou pôr o vídeo. Só qualquer coisa você me avisa se não der certo, tá? Opa, espera aí. Vamos compartilhar. Por gentileza, você me comunica se apareceu o vídeo dela. Vou deixar. Já está compartilhando. Não, não está. Tá, então vamos aguardar um pouquinho, que às vezes ele demora. Não? Não. Fabiane, esse número do dia, enquanto a Dani vai fazer. Pronto, foi? Não. Foi. Agora sim. Foi? Então eu vou colocar, só confirma para mim se dá certo o áudio. Pode ir. Tá. Patrícia, sou professora do 4º ano na Escola Terra do Saber. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência com o curso do Cálculo Mental em 100 dias para professores. Eu conheci o curso este ano e tive o grande prazer de participar e aprender diversas coisas. Eu aprendi estratégias que eu estou usando no meu dia a dia e também já estou utilizando algumas em sala de aula. E a experiência de utilizar tudo que eu aprendi em sala tem sido muito gratificante. Ver os alunos desenvolvendo as atividades de uma maneira rápida, de uma maneira tranquila, de uma maneira fácil, é espetacular. Eu acho que é tudo que uma professora deseja, é ver os seus alunos fazendo as atividades e estarem felizes ao mesmo tempo. Principalmente quando está ligado à matemática, que é uma matéria que a maioria das crianças tem dificuldade, ou olham a matemática como se fosse a matéria mais difícil, como aquela matéria que ele não consegue, enfim. E com essas estratégias, eles conseguem desenvolver ali o raciocínio de uma maneira mais fácil, né? Você dá a oportunidade da criança desenvolver uma mesma operação de diversas maneiras. E aí, conforme ele vai fazendo, ele vai escolhendo aquelas estratégias que ele se identifica mais, ou aquela que ele acha que é mais fácil para ele utilizar, e também começa a criar as próprias estratégias, isso que é o mais legal. Inclusive, eu, comparando com atividades que eu fiz em anos anteriores, antes de conhecer o curso, e eu vejo que
eu não tinha uma visão aberta para esses tipos de estratégias. E, inclusive, uma das atividades que vem no meu livro didático sobre decomposição, para depois ter a operação, eu sempre olhei para aquela atividade e eu pensava, para que decompor, depois fazer a operação? A gente vai complicar a cabecinha da criança, é muita informação. E quando eu fiz o curso, eu, eu vi isso com outros olhos, né? Eu pude perceber que eu não estaria complicando a cabecinha dos meus alunos, e sim estaria dando a oportunidade para que eles pudessem pensar de maneiras diferentes e ensinar para eles que uma mesma operação a gente pode realizar ela de diversas formas, né? De uma forma que facilite o meu raciocínio, o meu cálculo mental. E isso é muito legal. E a mesma atividade, né, essa atividade que eu falei para vocês agora, esse ano, eu fiz ela novamente, né? Já tinha feito o curso e eu apresentei as estratégias que eu havia aprendido e as crianças fizeram rapidinho, entenderam, foi assim muito gratificante. Eu fiquei muito feliz e assim pude perceber que eu já podia ter feito isso antes, mas eu não conhecia essas estratégias e o curso me deu a oportunidade de aprender tudo isso que eu agora estou podendo passar ali para as crianças e que, claro, né, eles vão aprender a olhar a matemática com outros olhos daqui em diante. E foi, assim, muito gratificante. Espero poder participar de outras edições que vierem pela frente. Dizer, assim, que eu sou eternamente agradecida pela oportunidade do curso. Dizer às profs Sabrina e Danilene que foi um prazer estudar com vocês e aprender, né, vocês dividirem um pouquinho do conhecimento de vocês com a gente lá do curso. Então, muito obrigada de coração por tudo que eu aprendi nesse curso, por todas as estratégias e principalmente por ter feito eu enxergar a matemática de outra forma, abrir, né, a minha visão para esse mundo de estratégias que existem aí na matemática e que eu não conhecia. Então, muito obrigada mesmo. O curso é maravilhoso e eu recomendo aí. Eu acho que todas as professoras deveriam fazer esse curso, porque ele é sensacional. Muito bem. Voltei? Tá. Então, eu agora vou... Acho que a Juliana, ela teve algum problema, vou compartilhar o restante da minha tela para conseguir dar continuidade e apresentar para vocês os resultados que a Patrícia trouxe para nós, né? Então, a Patrícia coloca algumas questões importantes para a gente pensar, né? Ela coloca o seguinte, que ela já estava fazendo antes de ensinar. Então, agora eu ensinei e os demais fazem. Ela está falando do aluno, né? Ela tinha um aluno que já estava fazendo antes dela ensinar, mas agora que ela sabe, ela ensinou e consegue também com os demais realizar as atividades pelo cálculo mental. Ela diz também que o que ela aprendeu no curso, quando ela olhou para o livro, ela conseguiu compreender a técnica e aplicar para os demais. E isso deu certo, né? E também uma questão que ela colocou foi a questão de que ela estava aberta para esse conhecimento. Então, os alunos conseguiram trabalhar mais rápido. Então, isso foi uma outra observação. E aí, ela também nos disse que a aula rendeu, porque os resultados... porque os alunos não precisavam mais montar as operações, eles iam fazendo de cabeça, né? E ela comparou com o trabalho de outros anos, que demorava muito, porque eles tinham que ficar montando todas as operações, e agora não. Trabalhando dessa forma, isso foi muito mais rápido. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, que
ao desenvolver o cálculo mental, você tira um tempinho para trabalhar as estratégias, mas você ganha esse tempo em outras atividades que você vai resolver com a turma, né? Então, ela disse que ela adorou, rendeu muito mais, né? As atividades treinando com o cálculo mental, a gente consegue revisar mais coisas porque rende muito a aula, né? Porque o que aconteceu? Ao entender as estratégias, né, a professora coloca isso bem para nós, né, quando a professora sabe é outra coisa, né, então você consegue ensinar. Ela conseguiu perceber que, por meio do cálculo mental, ficou mais fácil ensinar as operações, né. Ela também destacou que ela tinha o pensamento errado, que ela achava que decompondo a operação, ela ia complicar a cabeça das crianças, e na verdade não. Muitas crianças fazem esses raciocínios por conta própria, né. E que agora ela vai usar o cálculo mental, né, então eles não sofrem mais para resolver as operações. No dia que ela deu o depoimento, depois eu pedi para ela gravar esse vídeo novamente, ela estava muito feliz e muito empolgada de ver a empolgação e a felicidade dos alunos, porque cada um foi trazendo uma forma diferente de resolver. Eles discutiram sobre as operações. Não foi uma forma fixa, dada e pronta, né? Então, os alunos foram descobrindo formas diferentes de fazer as operações. Então, acho que essa foi a grande riqueza que ela trouxe para nós naquele dia, né? Então, é isso. O que acontece? Quando os professores conhecem as estratégias do cálculo mental, eles conseguem discutir sobre isso com os alunos, trazer isso para dentro da sala de aula, né? E os alunos têm a liberdade de escolher a estratégia. Teve uma professora que falava assim para nós: eu nunca entendia o que os alunos estavam fazendo porque eu não conhecia as estratégias. Então, acho que foi nesse intuito que a gente tinha o objetivo de mostrar para o professor que existem várias formas diferentes de resolver, que não é um resultado único, né? Trazendo aquelas questões de flexibilidade, liberdade na hora de resolver a operação. Então, quando as professoras sentiram que elas conseguem fazer, elas também perceberam que elas podem levar os alunos a resolver o cálculo mental, né? Então, eles incorporaram e passaram a utilizar no dia a dia. Os professores conheceram também o sentimento de satisfação gerado após realizar uma operação por meio do cálculo mental. Muitos deles falavam isso para nós. Eu não consegui, agora eu consigo, agora eu estou usando no meu dia a dia, isso é muito bom. Então, acho que foram aspectos muito positivos que a gente conseguiu. E antes de finalizar, que eu já estou quase no final, eu gostaria de destacar, assim, que o curso que eu e a Sabrina demos não foi uma coisa, assim, pronta, posta e pronta, né? Nós fomos construindo por meio de um diálogo com os professores que participaram, tá? Então, quando os professores nos colocavam assim, olha, as dificuldades dos alunos são estas, é isso que nós temos que trabalhar, a gente escutou muito. Por quê? Porque esses professores são os que estão no chão da escola, são os que vivenciam as dificuldades com as crianças na sala de aula. Então, a gente não foi com uma coisa pronta, a gente foi com algumas propostas de formas de ir trabalhando. Cada semana, os feedbacks que os professores nos davam eram aquilo que a gente usava para pensar no que a gente ia trabalhar na semana seguinte. E como a Sabrina falou, já teve professor que falou que tinha vontade de amassar a folha, que ficou com raiva das operações, então isso tudo acendia para nós a luz vermelha de que não estávamos forçando muito a barra, precisávamos voltar um pouquinho em relação aos conteúdos, né? E ainda, o mais importante é, assim, colocar que eu e a Sabrina fomos com uma proposta de levar essas estratégias para os professores, mas, na verdade, nós aprendemos muito com eles, porque foram eles que nos mostraram as necessidades. Quando nós chegamos no final da segunda edição, os professores nos pediram para trabalhar com frações, decimais e porcentagem. Então, a gente avançou um pouquinho em relação ao que a gente tinha se proposto inicialmente, e nós estamos, claro, com outras propostas e outros projetos para frente. Então, era isso. Eu quero aproveitar para agradecer muito esse espaço, para a equipe organizadora das atividades formativas, aí eu me dirijo à pessoa do Wagner e todos os que estão envolvidos junto com ele, e dizer que é muito importante a gente ter esses espaços para que um possa conhecer a pesquisa do outro, e agora esses momentos para discussão, que eu acho que eu já vi que tem várias perguntas para a gente fazer, para responder, né? Agradecer às professoras e aos professores participantes das nossas edições, né? Acho que nós tivemos 2 professores
que participaram, o restante foram todas professoras. E também agradecer a Sabrina pela parceria, pela paciência. A gente se encontra, eu e ela, além dos encontros semanais com as turmas que a gente está trabalhando, com certeza umas 3, 4 vezes por semana para discutir, para falar do material, para pensar em como fazer, em projetos futuros, e no que a gente ainda precisa aprender, no que a gente precisa avançar. Então, é uma discussão que continua sempre viva, né, no nosso cotidiano. Então, eu acho que era isso, e eu passo a palavra para a Sabrina, caso ela queira fazer algum comentário final ainda, que eu não tenha feito. Acho que você pode... Isso. Uma frase de uma aluna da primeira edição que faz a gente ter coragem de continuar e que a gente acredita que está no caminho certo, de várias, né, frases que vieram, mas uma frase da Mônica que a Dani colocou, que ela disse: se eu conseguir aprender, meu aluno também consegue. Então, eu vou para a sala e vou trabalhar com ele. Então, isso reforçou ainda mais o quanto a gente precisa trabalhar com o professor. Porque se o professor souber, ele pode escolher ensinar ou não. Mas se ele não souber, com certeza ele não vai falar em cálculo mental na sala de aula. Então, ele sabendo, a gente tem uma chance de que ele leve. Mas se ele não souber, a gente não tem. Então, isso reforça bastante. E eu agradeço a Dani, porque cada vez que a gente conversa em um desses encontros, sai um trabalho para mais 3 meses, né? Mas está muito divertido, a gente aprende muito com os alunos, a gente fala para eles que eles dizem que aprendem com a gente, mas na verdade, não sei se nós não estamos aprendendo mais com eles. Isso, e mais uma coisa que eu queria colocar, assim, que às vezes a gente fica pensando, poxa, mas para que cálculo mental, né? Por que a gente não está estudando limites, não está estudando as derivadas, né? Mas aí eu e a Sabrina conversando bastante sobre isso e lendo, quando o aluno, e isso a gente percebeu com as professoras também, domina essas estratégias, né? Ele tem esse universo de estratégias que ele pode escolher, ele pensa, ele cria, ele consegue usar esse conhecimento para qualquer outra situação do seu cotidiano, né? Então, ele tem desafios no cotidiano para resolver, ele precisa criar estratégias também para resolver problemas no seu dia a dia. Então, esse conhecimento que ele usou aqui no cálculo mental, ele pode utilizar para qualquer outra estratégia que ele precisa resolver no seu cotidiano. Então, é mais ou menos nessa ideia que a gente pensa que trabalhando essa base, né, a curto prazo, a gente só está plantando a semente. Na verdade, eu acho que esse resultado é um resultado que vai vir a longo prazo, né, quando a gente trabalha com esse... Mas, o que eu e a Sabrina percebemos? Que trabalhar com os professores é uma forma de a gente plantar mais sementes. Então, foi esse o nosso objetivo. Mesmo que ele não tenha um material específico para seguir, quando ele conhece as estratégias, com qualquer material ele vai conseguir apresentar isso para os alunos. Muito obrigada, era isso, e eu acho que agora a gente pode conversar um pouquinho sobre as perguntas que estão no chat. Então, Bárbara, já começou me apertando, né? Na verdade, sim, eu já vi esse termo, já trabalhei com ele também, mas, no momento, não saberia te dizer exatamente quais são as diferenças entre a computação mental, que é um termo que, se eu não me engano, é americano, e com relação ao cálculo mental. Eu penso que, não sei se a Sabrina sabe, mas eu imagino que é algo que a gente precisa avançar ainda nos nossos estudos, para perceber um pouco essa diferença aí, se é que tem. Eu vi que a professora Neuza fez uma pergunta, Luiz, se você puder trazer a pergunta dela, que estava no chat, eu vou responder um pouco, mas se a Sabrina quiser começar. A professora Neuza falou um pouco sobre a questão da relação com o método Kumon. Não sei se você chegou a ver ali, Sabrina, se você quiser começar, depois eu... Isso, está aqui a pergunta. Sim, essa foi uma ideia que surgiu lá no início, quando eu pensei no Líquen, no método para desenvolver o cálculo mental na sala de aula. Eu pensei muito no Kumon. A minha primeira intenção era levar o Kumon para a sala de aula, porque hoje o Kumon é para quem tem que ter na cidade, ele é particular, então
e eu conhecia a estrutura das atividades e tal. Só que com o tempo, o Líquen foi se distanciando muito do Kumon. Algumas características continuam semelhantes, mas não porque o Líquen é semelhante ao Kumon, mas porque os estudos da neurociência hoje mostram que você deve estudar um pouco todo dia. Então, o Kumon usa isso e a gente também, mas não porque eu estou espelhando, a gente está espelhando o Kumon, mas porque a neurociência diz que é muito melhor você fazer atividades curtas, espaçadas, do que todas elas no mesmo dia. Essa construção do conhecimento também, gradativa, que você vai facilitando uma informação até ela ficar memorizada, depois você dificulta um pouco, é uma característica que o Kumon tem, mas que também é assim que funciona. Então, ele teve uma origem, sim, mas eu diria que hoje ele está muito distanciado. Não sei se era isso. Porque eu só queria complementar uma questão que eu e a Sabrina, num primeiro momento, nós não estávamos atentando muito ao tempo, né, Sabrina? Na primeira turma, a gente não quis controlar o tempo e tal. No segundo momento, a gente achou interessante marcar o tempo, e isso nem sempre foi positivo. Para algumas pessoas, teve um resultado muito ruim dos participantes, e para outros eles nem ligaram. E isso é uma coisa muito forte do Kumon, né? Controlar o tempo, você tem que sempre bater teu tempo, ser recorde naquilo que você está fazendo. Então a gente não se prendeu nisso, porque o nosso objetivo, como a Sabrina falou, às vezes não era o resultado em si, mas era discutir com os participantes o caminho que eles tomavam para fazer a operação. Então a gente trabalhou muito nesse sentido, as estratégias, que caminho faz mais sentido para você, que estratégia tem mais significado para você, porque como a Sabrina falou, a gente vai criando algumas memórias e a gente vai usando essas memórias e estratégias para resolver as operações. Então, acho que nesse sentido se distancia também. E uma outra coisa é o tempo que eles gastam, que também acho que é um pouco diferente, porque no Kumon a quantidade de atividades é bem maior, normalmente, né? E aqui, não, a gente queria uma coisa mais leve, né? Então, a gente observava, a gente sempre falava para os participantes, observem a postura da sua mão, se ela está leve, se a tarefa está fluindo com tranquilidade, porque se não estiver é porque está fazendo mal, não está bom, não está num nível adequado. Então, a gente sempre ia observando essas questões. E mais uma coisa que a gente... Até filmamos a mão, né? A gente pediu para alguns alunos que filmassem a mão fazendo, para a gente poder ver se estava gostoso de fazer ou não. E mais uma observação que a gente viu é que a gente se encontrava uma vez por semana. Daí a gente discutiu, vamos espaçar para 15 em 15 dias? Não foi bom. Numa experiência que a gente teve feriado na quarta-feira, os alunos falaram, os participantes falaram, não foi bom esse período que a gente ficou afastado. É bom a gente se encontrar de semana em semana para conversar sobre como a gente se sentiu, como foi a construção e tudo mais. Então, eu acho que tem vários aspectos que foram muito importantes nesses encontros, nessas discussões, para a gente ir afinando esse material e aprimorando para passar para os professores. Não sei se tem mais alguma coisa, Luiz, que você conseguiu pegar. Na verdade, Bárbara, a gente trabalhou com base no material do LIC, que a Sabrina desenvolveu com as crianças, e a gente foi adaptando para os adultos, né? Então, a construção foi semelhante, como eu falei, não teve como a gente escapar desse processo gradativo da construção, só que mais rápido, né? Então, a gente percebeu essa questão do tempo, que é um pouco diferente. Mas a base foi o material que a Sabrina tinha trabalhado com as crianças. E o material do LIC, a gente segue muito a ideia do Piaget, da Camille, da construção, que a Camille também trouxe, eu lia muitos livros dela, dessa construção, mas ele foi muito no ensaio e erro, assim. Eu levava a atividade para a sala de aula, foram 4 anos em 3 e 4 turmas, 3 e 4 anos, aí várias turmas, onde eu levava a atividade, via se eles estavam prontos para continuar, quando eles tinham dificuldade e não conseguiam fazer, de uma forma leve, como a gente falou, eu voltava para casa, refazia as tarefas, voltava no conteúdo, né, deixava mais simples, levava para a escola,
e assim eu fui construindo. Foram 4, 5 anos de refinamento, onde o material de um ano, no ano seguinte, era readaptado até a gente chegar no material que a gente tem ele pronto hoje. E o Calme foi a mesma ideia. A gente começou na primeira edição com uma intenção, e na segunda edição a gente já reformulou as tarefas, e na terceira edição nós mexemos novamente, e se formos fazer uma quarta, tem muita coisa que a gente aprendeu na terceira que vai ser acrescentado. Então, a gente usa essa ideia de aprender com o que os alunos trazem de retorno. Isso, e só para voltar para a pergunta do Kumon, eu acho que a Mônica fez um grande comentário, uma grande contribuição, ela participou do curso, e realmente, eu acho que me escapou isso na hora de responder. No Kumon, talvez eles focam mais no algoritmo, e isso era uma coisa que eu e a Sabrina não queríamos, a gente queria a operação, olhar para o número. Tinha uma professora que falava até que ela enamorava primeiro todas as contas, a folha, olhava para aquilo para pensar como fazer, mas para fugir do algoritmo, e isso foi um avanço. Isso, ela está aqui. Isso foi um avanço mesmo em relação até a forma como os professores começavam a falar das operações. Então, realmente, a gente se distancia daquela proposta um pouco nesse sentido também. Na verdade, a gente não usa... Pode falar. A ideia do Leaking, que é o que deu origem ao Calme Pro, dessa edição para os professores, é a gente trabalhar com a parte abstrata da matemática. Então, quando o Leaking é implementado numa escola, o professor gasta 15, 20 minutos no máximo com as tarefas do Leaking. E ela é uma troca. O professor trabalha com o Leaking, o aluno fica com o cálculo mais rápido, fica com mais memórias, então, quando ele vai trabalhar a matemática no restante da aula, ele retoma esse tempo que ele investiu no Leaking com a rapidez dos alunos. E esse seria, bate com o relato da Patrícia, que quando você investe no cálculo mental, você ganha, porque ele não vai demorar para fazer a conta numa situação problema, por exemplo. Ele ganha naquele momento. E o material manipulável, ele não conversa com o Leaking. O professor trabalha com o material manipulável em outro momento da aula. Não que ele não deva trabalhar, ele vai utilizar o material manipulável na construção das operações. Mas quando o aluno for fazer a conta, depois que ele entendeu a ideia, ele vai trabalhar no abstrato. E aí, o que mais me faltou a palavra, mas assim, ver um aluno de 5º ano fazendo uma divisão com balões é como se ele estivesse utilizando o material manipulável e dividindo, colocando pauzinhos. Eu penso que esse aluno vai ter muita dificuldade. Tipo, no 5º ano, fazer balões com pauzinhos é um pensamento muito primitivo, que é aceitável para um 3º ano, mas não para um 5º. Então, o material manipulável, ele é utilizado no restante da aula, mas não dentro do Leaking. Nas tarefas do Leaking, nem os dedos ele usa, porque não precisa. Como o material é construído tão gradativamente, ele acaba não precisando dos dedos. Nem dos dedos e nem de qualquer material. Tem uma pergunta que é para você, né? Por que você escolheu o nome Leaking? Eu acho que você pode explicar para a professora Neuza. Essa é tua. Ok. Quanto tempo eu tenho para contar do nome? Bom, quando a gente começou a fazer o trabalho, meu orientador dizia que nós tínhamos que dar um nome para o projeto. Aí eu pensei em vários nomes, mas nada, algo com cálculo mental, algo com o meu nome, algum acrônimo, mas assim, nada saía. E eu sempre pensava assim, que esse trabalho do Leaking era uma base para a matemática superior. Eu pensava assim, o aluno que sabe as 4 operações, que tem facilidade com as contas, que tem cálculo mental, fica mais fácil para ele fazer expressões numéricas, para ele entender funções, calcular a imagem de um elemento, porque eu via isso no ensino superior. Então, eu pensava penso ainda, né, que essa ideia das operações, do cálculo mental com as 4 operações básicas é uma base, é a origem para uma matemática superior. E aí eu lembrava da minha professora de biologia, que numa aula de ecologia,
ela disse que só teremos uma floresta sobre uma rocha se ela começar por um líquen. E aí ela disse que se você tem uma rocha nua, você precisa que um líquen se estabeleça ali, é o líquen da biologia mesmo, é a associação entre um fungo e uma alga, e ele precisa soltar um ácido que vai começar a acumular uma areia nessa rocha, e aí estruturas um pouquinho maiores vão conseguir crescer, e a gente vai ter uma floresta sobre essa rocha. E eu pensava assim, o que eu estou fazendo, na época sozinha, né, nas escolas, não conhecia a Dani ainda, era esse início, era promover que uma floresta matemática crescesse na mente daquelas crianças que estavam ali com 6, 7 anos. Então, aí eu falei para o meu orientador, eu disse, eu gostaria que o nome fosse líquen por conta disso, por a gente estar sendo a base para uma floresta matemática. E aí eu tentei trocar o nome depois, mas nunca mais consegui, e aí ficou método líquen. Por isso. Eu gosto dessa história, por isso que eu me demoro com ela. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre acho que eu vou achar ela agora. Sobre as propriedades, lembra? Ah, sim, ele fala onde que ficam as propriedades, né? Acho que ele perguntou isso. Ah, isso. Uhum. Isso. Essas propriedades, Gilberto, na verdade, o aluno descobre elas sem você ensinar. A forma como a gente coloca as atividades, ele acaba usando a propriedade, na verdade, ele usa ela, mas ele não dá nome. Então, ele acaba descobrindo que 2 mais 3 e 3 mais 2 é a mesma coisa, ele usa isso, e lá adiante a professora vai dizer que esta é a propriedade comutativa. Então, ele acaba construindo sozinho, sem saber, na verdade, o nome. Sabrina, até assim dá para comentar que algumas propostas de atividades que a gente traz, né, elas, por trás, sim, escondido, elas trazem as expressões, né, então, quando ele chegar lá nas expressões que vão usar as variáveis, né, a variável x, enfim, ele já fez algumas coisas parecidas com isso aqui na base, então ele vai conseguir fazer lá na frente também, tá por trás, né, não tá claramente isso ali, né. Acho que dá para dizer assim, tem algumas tarefas, nas professoras eu não lembro se a gente colocou, mas dos alunos eu tenho certeza que tem, onde eu coloco na coluna inteira atividades assim, 5 mais 3, 3 mais 5, 7 mais 8, 8 mais 7, para eles enxergarem que o resultado é o mesmo. Então, na verdade, a gente embute as propriedades dentro do material sem dar nome para essas propriedades. Sim, na verdade, Reginaldo, a Sabrina, a gente tem trabalhado um pouco junto, eu mais olhando para esses aspectos históricos, e sim, a gente percebeu, a gente tenta usar essa questão da graduação, né, que esses autores também colocam e também trabalhavam. Muitas coisas que eu ia lendo nesses autores, conforme eu ia pesquisando, eu ia mandando os prints para a Sabrina, porque confirmava um pouco as ideias daquilo que a gente vinha trazendo. A graduação dos conteúdos, a forma de apresentar as operações, por exemplo, como ela colocou, o 2 mais 7, o 7 mais 2, né, porque isso muda, né, às vezes traz alguma dificuldade para o aluno, então a gente já ia tentando trazer isso. Então, conforme eu ia vendo, até nós estávamos trabalhando a multiplicação esses dias, e discutindo sobre qual sinal a gente ia usar, se era o sinal de vezes ou se era o ponto. Aí eu também, num desses autores que a gente estava estudando, mandei um print, falei, ó, Sabrina, olha o que diz esse autor aqui a respeito do sinal de vezes ou ponto, né? Mas, enfim, então, eu acho que a gente vai trazendo, sim, alguns aspectos que a gente vai lendo e vai buscando nesses autores mais históricos, que também se destacaram aí, como os experts, né, que a gente está estudando agora. Bom, acho que é isso. Bom, na verdade, assim, para outras áreas a gente não conversou, mas é que, como disse a Sabrina, cada semana que a gente se encontra, a gente pensa em alguma coisa diferente. O que a gente já trouxe de diferente na segunda edição, que eu falava para a Sabrina? Sabrina, as frações normalmente são temidas, né? Então, eu falei, vamos tentar ampliar um pouco o nosso material para frações, porcentagens e decimais. E está sendo bem interessante. A gente tem se encontrado,
discutido sobre o material, eu faço o material, mando para a Sabrina e a gente discute. Teve algumas propostas de material de frações que ela fez que eu falei, tá horrível, tá muito difícil, pensando naquilo que esses nossos autores colocam, né, de a gente tentar trazer frações decimais e porcentagens úteis no nosso dia a dia, porque se o aluno consegue fazer coisas simples, ele também vai conseguir fazer as mais difíceis, e quando for um número muito grande, ele vai usar o recurso, né? Então, mais ou menos nesse sentido, a gente já tem ampliado um pouquinho. E estamos, eu já vou te dar a palavra, e já estamos com a ideia de começar uma nova turma, porque eu acho que a gente não vai mais conseguir parar, porque a gente está percebendo, a Sabrina já me falou que teve procura de novo de professores para trabalhar com professores, né? Então, aproveitar esse período que a gente não está conseguindo ir para a sala de aula, embora lá no Sul a Sabrina ainda consiga mandar alguma coisa, mas aqui no Paraná eu não posso, porque a gente ainda não implementou, a gente está continuando o trabalho com os professores. Duas coisas. Só um pouquinho, eu vou responder de antes, um minuto, Luiz. A ideia de construir o material, a gente começou a fazer o material de frações sem aluno. E aí eu me senti muito incomodada, eu não consegui construir o material porque eu não tinha um retorno. Então agora a gente faz uma semana, tem a reunião com os alunos, vê o retorno deles, e aí eu preparo o material e depois a gente conversa de novo, porque eu senti que se eu estivesse fazendo sem o retorno do aluno, sem perceber como que ele constrói o conhecimento, eu estaria promovendo, construindo um livro didático. E essa não é a ideia. A ideia não é fazer um livro, a ideia é ver como o aluno constrói o conhecimento, o que ele precisa antes. E aí, seguido nas tarefas, eu faço, eles resolvem, e aí eu vejo assim, putz, faltou construir tal conhecimento antes para poder chegar nesse conhecimento aqui. Então, eu faço uma tarefa e muitas vezes eu acrescento umas 3 ou 4 antes dela, porque eu vejo que é necessária aquela informação. E a Dani falou agora das próximas edições. Tem um município que vai oferecer para todos os professores, já que eles estão em atividades remotas, os professores vão fazer o curso, o município aqui do Rio Grande do Sul, onde os alunos já utilizam o Leaking. E assim, uma coisa importante é vocês entenderem que para o Leaking ser implementado numa escola, ele é implementado no primeiro ano, depois, no segundo ano, o aluno vai fazer o primeiro e o segundo, me expressei mal. Eu quero dizer que um aluno de terceiro ano só vai fazer o Leaking se ele fez as atividades no segundo e no primeiro. Então, a gente demora, né? É gradativo, a gente demora 5 anos para implementar. Então, nesse município, este ano, a gente está entrando para o 4º ano fazendo o método. Então, a gente tem 4º, 3º, 2º e 1º. O ano que vem, a gente preenche a implementação, completa a implementação. Agora pode colocar. E isso só comprova, né, o que a Sabrina falou, que tem que ser gradativo, porque às vezes alguma pessoa vem e quer implementar a partir do 3º ou do 4º ano, não vai funcionar. Ela vai achar que o material é ruim, enfim, porque não tem como escapar dessa construção gradativa dos conhecimentos, do grau de complexidade. Ele tem que manter aquela linha de crescimento no grau de dificuldade. Então, realmente, por isso que aqui em Palotina a gente começou e parou, porque eu preciso acompanhar esse retorno, como a Sabrina falou, né? E a gente precisa começar a partir do 1º ano. E aí a Regina perguntou uma coisa para nós, Sabrina, que eu acho que é interessante, que é a questão das dificuldades, né? O curso não estava pronto, e se a gente encontrou alguma dificuldade, e se sim, quais, né? Eu acho que a gente tem dificuldade, sim, né, Sabrina? Principalmente agora que a gente está... Porque no primeiro momento, a gente tinha o Leaking como base e a gente ia trazendo muita coisa dali. Mas agora a gente está trabalhando, por exemplo, com material de frações. Então, tem dificuldade, sim. A gente, às vezes, fica horas em reuniões pensando no material. A Sabrina finaliza o material, manda para mim, eu faço e mesmo assim ainda tem coisas para melhorar. Mas eu acho que é isso, é essa construção diária, e quando a gente passa para os alunos, a gente tem esse feedback e a gente vai superando essas dificuldades. Teve uma situação que a gente mandou um material de uma semana para eles, e quando eles retornaram, foi esse de frações, eles falaram que estava muito ruim.
a gente fez tudo de novo, né? A gente repensou tudo, né? Na verdade, eles não tinham construído nada do que a gente queria, né? Tipo, não Sim. era... Aí a gente descarta esse, vamos fazer de novo essa semana. Isso, Mas então, é isso que a Regina coloca, assim, a gente fez a primeira vez, aprendemos muito. Eu não vejo não diria assim que é difícil. Difícil é fazer um material novo. Refinar é mais fácil, porque aí a gente aprende com o aluno, vai lá e arruma, já sabe o que tem que colocar. Agora, frações, você está sendo um desafio, porque, tipo, eu a não gente tenho começou algo do para botar zero. defeito, né? A gente começou do zero. Do zero, isso. Então, está sendo desafiador, mas está É muito muito bom, né? interessante. Muito bom, isso. Isso, e uma coisa legal, né, Sabrina, que eu acho que a gente também já está quase terminando, o tempo está... Mas uma coisa importante que eu e a Sabrina percebemos de toda essa questão é que nem a Sabrina já está trabalhando com o método, eu tenho a intenção de implementar aqui no meu município, mas o quanto é importante o professor conhecer, né, essas estratégias para ele também entender o método e também poder ser um multiplicador independente do material que ele vai utilizar, né? Então, acho que isso é uma grande lição. E até... Pode falar. Não, é que esse comentário dessa colega, ela é minha colega daqui, e ela é mãe de uma aluna que fez Líquen. Então, ela conseguiu compreender, e a gente discutia muito também sobre o Líquen, e é encantador, as professoras, a Regina também, que trabalha em sala de aula, você vê as crianças construindo os conhecimentos e felizes porque conseguiram fazer uma estratégia e encontraram um resultado sem conta, como eles dizem. E quando você pede, como você fez? Eles correm, gritam e querem contar como fizeram. Tipo, a aula fica bem diferente. Eu acho que esse também é um dos nossos objetivos, né? Despertar esse sentimento de felicidade frente à matemática, né? Não só aquela questão tão negativa. Então, isso a gente tem conseguido aos pouquinhos, né? Então, vamos nesse sentido. Eu acho que era isso, né, Sabrina? Não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, ou alguma pergunta que você gostaria de responder. Não tem mais perguntas, o Luiz já colocou aqui. Então, eu gostaria de agradecer muito esse espaço que vocês nos deram para a gente dividir um pouco, e eu e a Sabrina estamos completamente aberta para que qualquer colega do grupo diga, olha, Dani, Sabrina, vocês podem seguir essa ideia, vocês podem aprimorar o material dessa forma, vocês podem melhorar o curso dessa forma. Eu acho que vai ser muito importante para nós, para a gente melhorar esse trabalho que a gente tem se disposto a fazer. Mais uma vez eu agradeço, então, e agradeço a Sabrina também pela parceria. Obrigada, gente, por essa tarde. Obrigada, Dani. E vamos lá, né? Vamos continuar. Vamos continuar. Só trabalho. Obrigada, gente. Qualquer coisa, podem entrar em contato.